CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao Problema do Ser do Destino, do nosso irmão Leon Denis. Leremos antes o Evangelho, faremos a prece e após estudaremos o Problema do Ser. Capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. O item 7. O Espiritismo amplia o pensamento e lhe abre novos horizontes. Em lugar dessa visão estreita e mesquinha que o concentra na vida presente, que faz do instante que se passa sobre a terra a única e frágil base do futuro eterno. O Espiritismo mostra que essa vida é apenas um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Ele mostra os vínculos que unem todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Ele dá, assim, uma base e uma razão de ser à fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, torna todos os seres estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável. Se apenas considerarmos uma única parte, é essa visão de conjunto que os homens não teriam compreendido no tempo de Cristo. Por essa razão, o seu conhecimento foi reservado para outros tempos. Querido amigo Jesus, irmão e responsável pelo nosso destino aqui na Terra, recorremos ao teu amor imenso para que possamos, em teu nome, contigo, Jesus, estudarmos a doutrina espírita, a obra, o problema do ser, que o teu enviado, o irmão Leon Denis, nos trouxe. Permita também, Jesus, que ele nos inspire o que ele quis realmente colocar nesse papel e a gente entenda. Também o nosso irmão altivo, outro enviado do teu coração generoso, diretor desta casa. Então, em nome dele, do altivo, dos espíritos guias da nossa casa de amor que se fazem presentes aqui ao nosso lado, em nome desses amoráveis amigos, em nome da coluna de espírito que nos dirige nesta casa de amor, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, em nome do amor de Leon Denis e de Allan Kardec, do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, o Criador, nosso Pai, que damos por iniciado os estudos desta manhã. Que assim seja. Então nós estamos estudando a vida no além. Como é que é a vida no mundo espiritual? Morri, como é que vai ser? Como é que fica lá? E a gente já vem estudando isso algumas aulas. Hoje a gente deve encerrar essa ideia e já entrar nas missões, né, sobre a vida superior. Obrigado.
Ligou para lá, marcou o dele? Marcou. Tá. Então vamos lá, Dilane. Nossas concepções e nossos sonhos, foi aqui que nós paramos. Na página 168. Já vi. 168. Nossas concepções e nossos sonhos nos acompanham em toda parte, no impulso de seus pensamentos e no ardor de sua fé. Os adeptos de cada religião criam imagens em que acreditam reconhecer os paraísos entrevistos. Olha só, para eu não esquecer, vamos lá. Nossas concepções e nossos sonhos nos acompanham por toda parte. Acompanham os sentimentos de amor, os sonhos e até mesmo a nossa maneira de louvar a Deus. O André Luiz nos mostra que no mundo espiritual, alguns espíritos iam fazer a sua prece e tinha lá a pessoa ajoelhada diante de uma imagem, como ele sempre fez aqui na Terra. O respeito à crença do outro, ela é verdadeira aqui, a gente tem que respeitar a crença de cada um, como no mundo espiritual. Então o espírito se ajoelha diante da imagem que ele sempre venerou e continua a sua prece. Se ele tem um coração puro, se ele faz aquilo com pureza d'alma, qual a diferença? Qual a diferença? À medida que ele for amadurecendo, ele vai entendendo de maneira diferente. Eu tinha um amigo que trabalhava comigo, ele era pastor. O Valmir, vou falar do Valmir, de vez em quando eu falo do Valmir, mais moderno do que eu, mais moderno do que você. Era da Azul, né? O Valmir era pastor. A gente viajava muito lá no trabalho. Ele estava sempre comigo. Tinha mais uns 2 pastores lá. É o Mir, né? Hã? Não, o nome dele era Valmir. Mas tinha uns outros 2 lá que também a gente estava sempre conversando. Aí ficava o Mir perguntando. Nossa, Milton, mais moderno do que vocês é eu, a esposa dele. Aí ele entendeu que é mais moderno. Aí, como é que é a vida lá? Não sei o que, a gente fica conversando sempre. E o Valmir desencarnou. Teve um problema de leucemia, foi hospitalizado e tal, desencarnou. E eu sempre gostei muito do Valmir. Conhecia a esposa dele, os filhos, desde que nasceram. Ele conhecia também bem a Lourdinha, meus filhos. Então tinha aniversário, ia junto, ia na casa de um, de outro. Porque também trabalhamos juntos lá no Galeão, depois fomos aqui para os Afonso, trabalhar no mesmo lugar. Então, uma amizade de muito tempo. E eu perguntei para o Dr. Herman, através do médium altivo, como estava o Valmir. Como é que está o Valmir no plano espiritual? E ele me respondeu assim, vou falar mais ou menos, já tem muitos anos isso, já vão mais de 20 anos, tem muito tempo que ele desencarnou. Uns 15 anos, 10 a 15 anos. Aí ele disse assim... Não, se o senhor altivo respondeu para o senhor, já tem 16 anos que o altivo... altivo morreu tem 16 anos, né? Já desencarnou há 16, então tem uns 20 anos mesmo. O doutor Herman respondeu assim, ele, como era gente boa, ele era gente boa mesmo, ele usou essa expressão. Ele foi acolhido numa colônia de espíritos que pensavam como ele aqui na Terra. Pensa como ele. E paulatinamente ele vai despertando para as verdades do Evangelho. Olha que resposta bonita. Olha o respeito à crença do outro. Ninguém chegou para ele e disse assim, tu estava errado, tu não dormiu, tá? Pode se comunicar, tá vendo lá como tem gente falando com o morto lá, você não está morto, você também não está no céu não.
Também o inferno não existe. Olha lá, umbral comendo, ninguém fez isso com ele. Não, vem cá. E devagarinho ele vai despertando. Pô, então quer dizer que aquela passagem de Jesus com Nicodemos não era do batismo, era da reencarnação? É isso mesmo, Valmir. Então Newton estava certo. Newton estava certo. Então ele vai lembrar de outras vidas. É uma coisa. Por quê? A gente continua a mesma pessoa. Não é porque ele morreu que ele vai tomar ciência de uma hora para outra de tudo que ele foi no passado, das reencarnações. Não vai mudar nada. O sentimento é o mesmo. O amor pela família. Eu não sei como ficam, né? Deixa para lá. Eu não sei como fica esses espíritos. Quer dizer, a gente até tem uma ideia, né? Que seus familiares não fazem nenhuma prece por ele. Olha como é que eles devem sofrer. Por quê? A crença diz assim: eu não posso orar, né? Não posso fazer prece, não posso orar por quem já morreu, porque não ora por quem já morreu. E por que não ora por quem já morreu, não faz uma prece, não reza, como queira? Para mim é tudo a mesma coisa. Porque o destino dele já está selado. Porque se ele morreu e foi para o inferno, a minha reza não vai tirar ele de lá, já está com capiroto. Se ele morreu e foi para o céu, ele não precisa da minha reza, porque ele já é anjo. Olha que crença. E o pobre coitado está sofrendo, está com saudade, está precisando da prece. Aí ele vai na casa do ente querido, o ente querido sai para lá. Antigamente era assim: vem aqui meu amor, depois sai para lá o obsessor, né? Aí ele vai sofrer. Ele vai sofrer. Então não muda. Se ele for para a igreja, ele vai se decepcionar. Porque fala sempre no microfone. Porque eu tenho que ir falando aqui, porque senão não escuta lá, fica só um burburinho. Se for para a igreja, vai para a igreja como qualquer encarnado entra e qualquer encarnado sai. Não tem diferença nenhuma. Então, a vida no além é uma continuidade da vida aqui. Quantos desencarnam, não sabem o que vão fazer, ficam perdidos? Qual é a referência dele? A casa. Ele vai para casa. Muitos vão para casa, fica dentro de casa. E dependendo, não sabe nem que morreu. Mas a casa é a referência, ele se sente seguro ali. Ele continua vendo aqueles que ele amou, aqueles que foram caros para ele. E isso causa até uma certa perturbação, dependendo da elevação e da compreensão desse espírito. Causa uma certa perturbação. Pessoas que fazem trabalhos, não estou dizendo que não é para fazer terapia não, mas muitas pessoas que são médiuns fazem trabalhos terapêuticos, né, tem a clínica, e quem vai doente vai com problema, e levam um grupo, um séquito com ele. Quando chega lá, o espírito vê, poxa, aqui ele vai me ajudar. Ele acaba ficando naquele lugar. Aí a pessoa não tem força para ajudá-lo. E muitas vezes ela acaba se perturbando com isso. Porque tem 1, 2, 3, 10, 20, 100 espíritos ali necessitados no consultório dela ou na casa, quando faz em casa ainda é pior ainda, porque aí mexe com a família, mexe com todo mundo. Isso é uma realidade. Porque o espírito continua sendo quem ele é, e se ele era ignorante a respeito da vida espiritual, ele continua ignorante no mundo espiritual. Dependendo do mérito dele, vai ficar zanzando para lá e para cá. Entendeu isso? Então não é porque morreu, virou anjo ou virou demônio. Morreu, estou morto. O corpo cai para cá e eu saio para lá, posso sair andando. Diferença nenhuma.
A mesma coisa que cheguei em casa, vou tirar minha roupa, vou botar lá. Eu continuo sendo eu. E a minha camisa, a minha roupa vai ficar ou no cesto, ou no cabide de volta, ou direto para a máquina de lavar. Não importa. Dá para usar 2 vezes às vezes, viu? Essa aqui já está vencida já, essa aqui não dá mais não. Mas olha só, se eu botar a camisa, vamos supor, no cabide, ou no cesto para lavar, ou direto na máquina de lavar, não importa, eu vou ser sempre eu mesmo. Se eu pegar o meu corpo, botar para cremar, colocar no cemitério Jardim da Saudade, ou jogar no mar, não importa, eu continuarei sendo eu mesmo. Porque eu não sou a camisa ou a roupa, como eu não sou o corpo físico, a roupa de carne e osso. Eu vi um filme há muitos anos que eu nunca mais esqueci, não lembro o nome do filme não. O espírito tinha tipo um fecheclé que ele abria aqui assim, lembra? Não me lembro que filme é esse. Era uma roupa, né? É uma roupa, o corpo físico. Mas é isso. Você pega essa roupa aqui, deixa lá no caixão, para enterrar, para cremar, seja lá o que for, e eu continuo. É isso que ele está dizendo. O mesmo sentimento. Os mesmos sonhos nos acompanham, as mesmas concepções. Por isso que tem espírito ainda dando tiro junto com um grupo de encarnados no morro. Porque do lado dele tem um monte que também já morreu e continua dando tiro lá. Ele fabrica, ele plasma uma arma na mão. Se você for ver o espírito, ele está com um revólver na mão. Ele está com uma espada na mão. Isso acontece muito em guerra, né? Eles poderiam correr no campo de batalha. Até cair a ficha. E também depende muito da moralidade, do conhecimento. O conhecimento é fundamental, mas a moralidade. Porque senão você ia dizer, fora do espiritismo não há salvação. Só a gente que tem esse conhecimento todo. Não é isso. Por isso, fora da caridade, não há salvação. É a nossa bandeira. Você pode ser caridoso em qualquer religião, né? Independente de qualquer religião. Acima de toda e qualquer religião. É o que você é. Agora, que o conhecimento ajuda, ajuda, claro. Todos nós já sabemos o que vai acontecer. Eu não morro. Meu corpo fica ali, minha roupa está ali. E agora, para onde é que eu vou? Já sabe para onde vem. Se tiver em dúvida, faz o seguinte, tem que estar rezando sempre, né? Pedir aos guias, vai pedir. Corre aqui para o centro espírita. Corre para cá. Altivo, me ajuda, doutor Hermo, acho que eu morri, hein? Tem uma coisa interessante sobre isso. É até uma coisa engraçada, mas foi real. Disse que um camarada, um palestrante que contou lá, que um amigo dele vinha dirigindo ali na Dutra, teve um acidente lá, o carro saiu da pista, capotou, desceu lá, rolando lá do lado para a ribanceira, ele foi cuspido do carro, o carro continuou lá todo amassado, acho que explodiu, não sei, o carro foi embora. E ele se viu em pé. Aí disse assim, será que eu morri? Se eu morri, aí tinha uma pedra assim perto, eu vou chutar essa pedra. Se eu morri, meu pé vai passar direto pela pedra. Ele encheu o pé na pedra. O único problema que ele teve foi a fratura no pé, da pedra que ele chutou. Não precisa tanto, né? Não precisa tanto. Então a gente, mas foi real, foi um caso, ele não contou de brincadeira não. Se eu morri, aí encheu o pé na pedra. Pô, podia botar o pé devagarinho, né? Ainda bem que ele não deu uma cabeçada na pedra, né? Então, está em dúvida, está na situação, vai orar, vai pedir a Deus, me ajuda, não sei o que eu vou fazer, me proteja. Pensa no centro espírita, quando você pensar, você vai estar aqui. Ainda bem que ele teve essa consciência, né? Então ele estava pronto, porque se ele dizer, ele ia falar assim, ó, morri, agora
Me socorre aqui, meu povo. Vamos lá para o... Mas vamos lá. Aí ele continua aqui, né? No impulso de seus pensamentos e no ardor de sua fé, os adeptos de cada religião criam imagens em que acreditam reconhecer os paraísos entrevistos, como foi o caso do Valmir que eu citei, como foi o caso que o André Luiz narra da senhorinha muito católica e que ela está lá diante de um nicho, ele usa essa palavra, um nicho, com a imagem, ela ali, ela fazia a sua prece, de acordo com a sua fé. Tudo bem até aí? Vai lá, continua, Dilane, onde você parou. Depois, pouco a pouco, apercebem-se de que essas criações são artificiais, puramente aparentes e comparáveis a vastos panoramas pintados em tela ou em imensos afrescos. Depois a senhorinha lá que está no nicho fazendo a prece, ela vai ver que aquilo ali é da cabeça dela, que não há necessidade, isso paulatinamente vai acontecendo. Como todos os dias eu e a Lourdinha fazíamos prece juntos. Ela sentava do lado dela, fazia massagem no pé dela, até muitas vezes ela dormia, ficávamos conversando. E ela já doente, para mim ela não ia desencarnar de jeito nenhum, não entrava na minha cabeça. Mas as evidências levavam a isso, eu que nunca quis ver. Mas um dia ela desmaiou e voltou logo a si, ficou um período pequeno, voltou, aí eu acudi, ela caiu bem na cozinha, ela foi apanhar lá, algo desmaiou. Aí eu socorri, tudo bem, senta aqui, fomos tomar o café normalmente, devia ter ido logo para o hospital, né? Aí ficamos ali conversando, eu já sei o que é morrer, eu não tenho mais medo de morrer, eu já sei como é que é. E falou alguma coisa para mim, que eu não vou falar para vocês, e disse mais ainda, eu sei quem eu fui, eu já sei. Eu fui, e disse para mim quem ela foi. Ele disse assim, muita gente vai se surpreender comigo. Ela disse essas palavras para mim, quando morrerem, porque eu já sei como é que é. E eu não levei também aquilo a sério, eu não levei. Continuamos conversando lá, tomamos o café e tal, tranquilo. Então você vê como os espíritos são bondosos. E ela estava fazendo um tratamento já há algum tempo. Fazíamos prece todos os dias, eu tive todo o cuidado que eu pude com ela. Tudo estava ao meu alcance. Se dependesse de mim, mas não depende, né? Então ela saiu do corpo, os espíritos mostraram para ela, disseram para ela que ela ia desencarnar, ela não me falou, mas com certeza disseram, você vai deixar o corpo, não tenha medo, é isso que vai acontecer, você vai estar comigo aqui, eu vou te esperar, né? Fica tranquila, não tem nada demais, diminui mais isso aí, eu estou suando aqui, vocês não estão com calor não? Aqui é uma democracia, se eu estou com calor, todo mundo tem que estar com calor. Então, quem está sentindo muito frio dá para vir para cá, que não, senão vão pensar que eu sou ditador, né? Em casa, né? E não é assim. Então ela não me disse, mas com certeza ela soube. E no dia que ela desencarnou, 3 dias depois, ela teve o mesmo problema, voltou, aí eu levei para o hospital, que eu fiquei muito preocupado, e dali ela não retornou mais ao corpo físico. Ela voltou para se despedir de mim. Nós fomos juntos no hospital, foi a última vez. Eu tenho a lembrança de todo o espaço, até o momento que desligou lá o aparelho. Então ela sabia, e isso facilitou muito a ajuda que ela teve durante o tratamento espiritual, as preces em casa,
os espíritos sabiam que ela ia desencarnar, ela tinha os méritos dela e foi socorrida e se desenlaçou. Agora, isso fez com que ela não lembrasse mais de mim, não tivesse saudade, não? Não, o amor continua. A saudade, mas foi um desenlace bem tranquilo, até porque o corpo ainda ficou 2 dias em coma, né? Então foi um tempo suficiente para se desmembrar do corpo e se desvencilhar, se desmembrar não, tudo isso, ela estava com medo. A única coisa, aí eu vou falar para ela aqui, uma coisa que eu não gostei, que ela falou para mim, que se tivesse acontecido, eu não ia me perdoar, foi que tinha um encontro de colegas lá do trabalho. E eu disse que ia no encontro. Eu tinha marcado lá, ficam pedindo, né, colegas lá do trabalho. E eu falei, eu não vou porque ela não está bem. E ela disse assim para mim, vai, qualquer coisa eu te ligo, leva o celular, eu te ligo, vai lá um pouquinho, vai lá com seus amigos. Agora imagine se eu fosse lá e ela desencarnasse, porque se ela se desmaiasse, como é que ela ia ligar para mim? Eu estaria me culpando até hoje, estaria me culpando. Eu falei, eu não vou, e fiquei em casa, e naquele dia tudo aconteceu, né? Você vai para um lugar desse, você conversa com um, conversa com o outro, você acaba ficando um pouquinho mais, né? Mas deve ser muito estranho você morrer, sair e olhar o seu corpo. Mas é natural. É natural. É você. É o mesmo princípio do que nós falamos, você ficar olhando a sua roupa, tirar a roupa e ficar olhando para a roupa assim, ó. Eu não sou aquela roupa. Você vai olhar naturalmente para o seu corpo. Quando você sai do sol, eu não sou aquele corpo. Sai do corpo à noite, acontece isso. Todo dia acontece isso. Ó, o Ernesto Bozano, esses autores clássicos precisavam ser mais lidos. Eu tenho que pedir o menino para botar ali. Tem um livro do Ernesto Bozano chamado A Crise da Morte. Ele conta vários casos ali. Ernesto Bozano foi um pesquisador da mediunidade, um italiano, muito bom. As obras dele, Pensamento e Vontade, A Crise da Morte, tem outras obras que Animismo e Espiritismo também é dele, muito bom. Ele narra um caso ali muito interessante, que tinha uma senhora, uma jovem senhora, que ela dizia assim, não vai estudar não, Luciana? Aí ela dizia assim, ela estava doentada, e dizia assim, mas eu vou ver como é que é a morte. Diz que a gente dorme, diz que a gente não vê, mas eu vou ver. Eu vou ficar espertíssima e vou ver como é que é morrer. E ela ficou naquela para ver como é que era a morte, né? E lá por um determinado tempo, ela levantou da cama do quarto dela e escutou 2 amigas conversando. Coisa falando de mulher, né? 2 amigas falando da defunta. Não deixou nem a defunta esfriar direito, né? Coisa de mulher, né? Estavam as 2 lá, né? Homem faz isso? Não. Aí também não posso falar muito aqui, senão vão vir atrás de mim, né? Dizendo que eu sou... Aí, tudo bem. Aí as mulheres falavam assim, uma falava assim para a outra. Ela era muito exótica. Ela era exótica. E ela escuta, e ela vem. Eu era por quê? Vocês estão falando de mim? Eu estou aqui. Eu não era. E foi ao encontro das 2, no quarto contigo. Na sala, sei lá, foi para lá.
Como é que eu era? E as duas continuaram a conversar. Não deram a mínima para ela. Continuaram. Coitada. Vocês não estão me ouvindo, não? Eu estou falando com vocês. Aí uma delas vai na cama, e puxa o véu, ou a coberta, acho que era um véu que cobria o rosto dela, mas puxa. Aí ela vai e olha e diz assim, olha como ela diz: que manequim é esse que está sobre a minha cama? Quem colocou esse manequim aqui na minha cama? E ela reconhece o corpo dela. Aí as duas continuam conversando, né? Fecha o corpo. Aí ela se pergunta: ué, mas não dizem quando a gente morre, vem um anjo da guarda, vem um protetor, vem espíritos familiares? Cadê? Porque eu não estou vendo ninguém aqui. Eu estou sozinha e não tem ninguém aqui, cadê vocês? Ela conhecia a doutrina espírita, né? Cadê? Aí aparece um espírito e diz assim para ela: ué, você quis fazer tudo sozinha, a gente deixou. Você sempre quis fazer tudo sozinha. Por isso que a gente tem que se preparar para poder fazer prece na hora que a gente... Pois é. Aí eu estou aparecendo, agora você me chamou. Você me chamou, eu estou aqui. Né? Tem aquilo, chamou, né? Chamou, eu estou aqui. Aí ela estava quase perto do enterro, já estava próximo ao enterro. Agora vocês vejam, ela morreu, ó, e nem viu que morreu. Quando ela acordou, ela passou pelo período do sono profundo. Quando despertou, já estava quase na hora do enterro. Ela não deu nem conta de que morreu, uma coisa tão natural. Como a gente não dá nem conta de que a gente ficou fora do corpo a noite inteira enquanto dormíamos. O corpo ficou sobre a cama, mas o espírito saiu, foi para algum lugar, foi encontrar com alguém, foi fazer alguma coisa do seu interesse. Dói sair do corpo? Dormir dói? Morrer também não dói. Morrer não dói. Todo dia a gente treina para morrer. Então não é esquisito você ficar olhando o corpo. Agora é claro que numa morte violenta, aquele que não estava esperando ou que não tem crença em nada, ele fica surpreso, né? Ele fica surpreso. Ué, o que eu estou fazendo aqui? O que aconteceu comigo? A surpresa. Entenderam isso? Vai. Aconteceu uma situação bem estranha comigo, foi quando eu passei mal. Fala no microfone. Bate nele aí que ele está funcionando. Ih, ele não ligou aqui, deu o microfone e não ligou. Aí o que acontece? Eu passei mal, fui hospitalizado, fiquei entre a vida e a morte. E quando eu fui para o centro cirúrgico, eu olhava para o holofote. Liga o microfone dela. Então ela foi para o centro cirúrgico, viu, ficou entre a vida e a morte. Liga agora, fala aí. Aí eu peguei e observei que eu vi uma luz, a luz do holofote se tornou muito mais clara do que o normal. E quando, passado um período, eu comecei a ouvir muitas vozes e eu comecei a me ver como se eu estivesse em cima da sala e eu vendo tudo o que estavam fazendo comigo. É uma sensação assim muito estranha. Não tem assim como explicar. E nesse momento eu não queria saber daquela situação que estava acontecendo ali comigo. Eu comecei a mentalizar a minha filha, que minha filha só tinha 3 meses de nascida. E aí eu falei, não, eu quero minha filha, quero minha filha, quero minha filha, quero minha filha.
E daí eu acho que não sei se eu voltei ao corpo, não sei, mas eu já tive essa visão. E na gravidez da Alexandra, aconteceu comigo uma situação bem parecida também, e justamente na hora do parto. É isso aí que acontece. Não, a da Alexandra foi o contrário. Eu comecei a sentir muita dor, a anestesia não pegava, e a lágrima descia. Me deram 3 anestesias, a anestesia não pegava para fazer cesariana. E aí começaram a abrir mesmo assim. E aí eu acho que eu me desliguei. Eu senti que minha pulsação, minha pressão foi aumentando. E ali eu apaguei. Entrei num túnel, era um túnel escuro, uma luz muito forte no fundo. E aí eu fui vendo fases da minha vida, de infância, de uma situação assim muito estranha. E depois, quando eu voltei, eu já não vi, tipo, aquela fotinho da bebê no parto, eu nunca não tive isso. E já tinha se passado, tipo, para mim eram 10 minutos. E já tinha se passado 3, 4 horas depois. E Maurício, minha mãe, todo mundo do lado de fora do hospital preocupado, porque as meninas gestantes que entraram depois de mim, saíam e eu até aquele momento nada, eles ficaram desesperados. E quando eu voltei, eu via 2, 3 Maurício e aquela fixação, minha filha, minha filha, minha filha, minha filha, até que levaram a minha filha para eu ver, entendeu? Então, 2 situações muito parecidas, de formas diferentes, aconteceram comigo. Então, você relatou o momento da morte, né? Foi aquele estudo que a gente fez no início. O Ernesto Bozano, o caso que eu contei foi um caso, ele narra vários casos. Em todos eles tem esse túnel e tem essa rebobinação da vida. Vê a vida bem rapidinho, desde a infância até aquele momento. Eu tinha a impressão que essa visão que eu tive da vida, do crescimento de infância e tal, fosse em 5 minutos. É isso mesmo. Na verdade, a durabilidade foi de 4 horas. O que acontece? Você está rebobinando, eu estou usando esse termo, do seu cérebro físico para o seu perispírito. Depois o corpo morre, você já teve um pezinho lá, tá? Já, 2 vezes. Rebobinou e depois... Aí quando o corpo morre, por isso que você tem consciência de tudo. Você lembra de tudo. Você pode lembrar até dos mínimos detalhes de um pensamento que você teve lá na tua infância. Eu cheguei para ele e falei assim, a sensação é horrível, parece que eu morri, que ainda acontece para eles. A sensação que eu tive que eu morri e voltei. Então, é isso mesmo. Está casado com uma defunta, viu? Então vamos lá. Eu não passei por isso e continuo casado com a minha, né? Mas eu me apeguei, eu acho que justamente, sempre foi a ligação da minha com a minha filha. Entendeu? Alguma coisa que para te fazer para você voltar. Isso acontece com os estáticos. Alguma coisa que o prende para ele voltar, para ele não largar o corpo. Vamos lá, Dilane, continua aí lendo. Aprende então a desligar-se delas e aspiram a realidade mais altas e mais sensíveis. Sobre nossa forma atual e no estreito limite de nossas faculdades, não poderíamos compreender as alegrias e os arrebatamentos reservados aos espíritos superiores. Tampouco as angústias profundas sentidas pelas almas delicadas que chegaram ao confim da perfeição. A beleza está em toda parte, apenas seus aspectos variam ao infinito, segundo o grau de evolução e de depuração dos seres. Então, é um lugar bonito, né? Dependendo de cada um, da evolução de cada um.
O espírito adiantado possui fontes de sensações e percepções infinitamente mais amplas, mais intensas que as do homem terrestre. Nele, a clarividência, a clareaudiência, a ação à distância, o conhecimento do passado e do futuro coexistem numa síntese indefinível que constitui, segundo a expressão de Friedrich Myers, o mistério central da vida, falando das faculdades dos invisíveis de situação mediana. Este autor assim se exprime. Então ele vai falar de um espírito em condições medianas. Vai, Diana, não estando limitado. Não. Então deixa eu ler esse pedacinho. Não estando limitado pelo espaço nem pelo tempo, o espírito tem um conhecimento parcial do espaço e do tempo. Pode orientar-se, encontrar uma pessoa viva e segui-la à vontade. É capaz de ver, no presente, coisas que para nós aparecem como estando situadas no passado e outras que se situam no futuro. O espírito tem consciência dos pensamentos e emoções de seus amigos referentes a ele. O espírito desencarnado sabe quem nós somos de verdade, se eu tinha amor ou não. Eu vou pegar aqui a Lourdinha. Ela sabe hoje se eu tinha ou não amor por ela, se o meu sentimento sempre foi verdadeiro ou não. Ela vê aqui no presente, vê o passado e ela sabe o que eu sinto. Por isso nós não enganamos os espíritos sabem quem nós somos, sabe de tudo o que pensamos, de tudo eles sabem, e quando pensamos neles, nós o evocamos. Eu vou contar uma particularidade aqui, eu brincando, né, falava lá, às vezes mulher perturba marido de vez em quando, né? É ou não é? É. Marido perturba mulher? Tá vendo? Eu gosto do Maurício por ela, nós somos a maioria ganhamos. Então, marido não perturba a mulher, mas mulher, às vezes, perturba o marido. Aí, eu falo, para de fazer isso aí, vamos sair, deixa, para. Eu ficava passando roupa, fazendo as coisas lá. Ela, se eu fizer, quem que vai fazer? Eu falei, não, deixa, alguém faz isso. A gente, até dizer, a gente paga alguém para fazer, vamos passear. Amanhã você vai morrer, vai ter outra aí no teu lugar, fazendo tudo isso, vamos embora. E eu falava, e acho que ela ficava danada da vida. Agora você vê, eu não admito nem eu, isso é coisa minha, nem que vá fazer limpeza lá em casa. Quem faz sou eu, pô. Não está ninguém na minha casa. A minha filha me perturbou. A minha filha. Pois é. Aí, é isso mesmo. Esse sentimento, o espírito sabe da nossa real devoção, do nosso amor, do nosso carinho, sabe. Ele sabe. E quando vê experiências ainda do passado, se são almas que vêm caminhando junto, vê das dificuldades, das quedas, do caminhar, tem uma análise muito melhor, mais segura do que quando está no corpo. No corpo a gente está limitado a essa vida. Fora do corpo a gente consegue ver até as intenções do outro. Fala, Débora. Não, é isso mesmo que eu estava pensando aqui, porque a gente é encarnado, tem como referência que a vida é a vida material. A gente tem essa dificuldade de perceber que a vida é a vida espiritual como um todo. Então, quando a gente olha e fala, como que é a morte, como que é depois disso, como que eu percebo? Na verdade, a gente está falando da verdadeira vida. Deve ser o contrário. Como é estar no corpo? A gente deveria estudar estar no corpo. Mas é isso mesmo, pensar. Estar no corpo está sendo limitado. Eu não vejo isso, não consigo fazer aquilo. Mas a gente encarnado fica com a referência invertida.
Não é. Muitos não querem. Como que eu vejo, como que eu vou, né, na distância do pensamento, porque lá é a verdadeira vida. Mas muitos não querem ir, apesar da beleza que fala aqui, da liberdade, por causa dos seus afetos. Olha o que você falou, a minha filha. A minha filha. Apego, tudo bem, mas pode ser também, pode ser apego ao corpo, apego ao que tem na vida, mas também os amores que a gente tem. E você quer ficar perto de quem você ama. Mas já tive visão também, não sei explicar se é visão realmente, de situações diferentes. Tipo, eu conheci o meu falecido esposo e eu tinha certeza que eu já vi ele jogando bola quando ele era criança, a diferença de idade não batia. Situações assim que aconteceram, eu tinha certeza que tinha acontecido, ele até, eu contando certas histórias, ele, mas isso aconteceu comigo. Mas, Regiane, você não estava lá. Mas ele não acreditava em nada. E eu falava para ele assim, não, eu estava lá sim. E ele, como? É o déjà vu. Eu não sei explicar, mas teve situações assim. É o déjà vu. Isso aí. Deu para falar para ele assim, a gente criança foi em tal lugar assim, a gente já não teve aqui? Ele não. Quando a gente era criança, eu vim aqui, você comigo não. Porque era diferença de idade, não dava. Eu falava, não, pois é, porque para o espírito não tem tempo. O passado e o presente são presentes. O espírito não tem tempo. Para ele o tempo não existe. Por isso que daqui a pouco isso passa. Do ponto de vista dele, é daqui a pouco. Para a gente é um século, mas um século para ele não é nada. Entendeu? Porque o passado se faz presente. É possível ter ido? Sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Tá? Aí ele continua aqui. Vai, Adilane. Quanto à diferença... Quanto à diferença de... Acuidade, é percepção, né? Nas impressões, dela já podemos fazer uma ideia pelos sonhos ditos, emotivos. A alma no estado de desligamento, mesmo incompleto, não só percebe, mas também sente, com uma intensidade muito mais viva que no estado de vigília. Cenas, imagens, quadros, que grande satisfação... Que em vigília... Cenas, imagens, quadros que em vigília pouco nos afetam, tornam-se no sonho causas de grande satisfação ou de vivo sofrimento. Temos aí um apanhado do que podem ser a vida do espírito e seus modos de sensação. Quando liberto do envoltório carnal, sua memória, sua consciência recobram a plenitude de suas vibrações. Compreendemos desde então como a reconstituição das lembranças do passado pode tornar-se uma fonte de tormentos. A alma traz em si mesma seu próprio juiz, a satisfação infalível de suas obras boas ou más. O que ele está dizendo? Você lembra? Tá? O que nós falamos. Ele recobra o passado. Isso pode trazer dificuldade, mas pode trazer alegria também. E o que você falou, como espírito, você viu como espírito, teve a lembrança. É o déjà vu que chama, né? Já passei por aqui, eu já vi essa experiência. Como espírito, você foi lá e viu. Eu ainda ficava assim, mas eu tenho certeza que eu vim aqui com você. Já não é possível, eu vim aqui. E aí ele falava, você não era nem nascida. Pois é.
É o espírito. Ele era ruim de bola pra caramba. Ruim de bola. Então, é isso mesmo que acontece. Aí uma coisa interessante, a alma é o seu próprio juiz. Deus não castiga. Quando a gente está com um problema de consciência, uma coisa errada que a gente fez, alguma coisa que a gente sofreu, a gente quer apagar da cabeça, porque aquilo incomoda. E quando você tem lembrança de tudo, alguma coisa vai te incomodar, porque nós não somos perfeitos. E você quer voltar, você quer reencarnar, você precisa reencarnar para esquecer esse passado e poder reparar alguma coisa. O objetivo é sempre o progresso. A reparação faz parte para atender esse objetivo, é o progresso, que é o progresso. Aí você pegou o teu exemplo. Por quê? Por que eu fiquei viúvo ou fiquei viúva? Eu fiquei viúvo cedo. Por quê? Foi um castigo de Deus? Porque vou pegar o meu exemplo, para não mexer no sentimento de ninguém. Tem um objetivo, tem um porquê. Com certeza esse porquê está no passado. Se eu tenho amor pela minha esposa e ela tem amor por mim e ela foi bem antes, eu continuei, tem uma razão. Tem uma razão. Essa razão, essa explicação está lá atrás. Ela sabe por quê? Os guias sabem o porquê? Sabem. Eu não sei. E o meu livre-arbítrio vai me direcionar no continuar da vida. Mas teve um porquê. Dependendo da dor, né, foi uma expiação. Para mim foi uma expiação. Então eu expiei. Vou pegar uma hipótese, tá? Hipótese. Para ficar bem marcado a palavra hipótese, eu vou tirar o H. I-P-O. Para vocês falarem com H, uma hipótese. Vamos supor que, por um motivo qualquer também lá no passado, ela tenha morrido. Eu não aceitei, me suicidei. Foi uma revolta, certo? Uma revolta contra a lei de Deus, uma revolta, uma inconformação, e eu tinha outras coisas para fazer. Abandonei pessoas que eu tinha que cuidar, filho, sei lá, uma hipótese. Agora, passado, não necessariamente na vida seguinte, isso ficou. Passou o sofrimento, passou aquela experiência, vamos voltar juntos? Vamos voltar juntos. Precisamos estar juntos ainda, voltamos. Espero que esse ainda seja para sempre, né? Mas voltamos. Agora eu vou ter que morrer primeiro, você vai ter que valorizar a vida, porque a prova é isso aí, valorização da vida. Você vai aprender a valorizar a vida, vai passar por uma expiação. A expiação você está devendo, o espírito tem que pagar. Por isso que toda expiação é uma prova. Nem toda prova é uma expiação. Então essa prova é essa expiação. Vou ter que vir antes, você ainda precisa acertar umas coisas, você vai ter que fazer sozinho isso que você devia ter feito lá. E outras coisas que não fez ainda na outra, aproveita, vamos resolver tudo de uma vez. É assim que funciona. E a própria obediência também às leis de Deus. Tudo, está tudo incluso. Aí vem, desencarna, como foi previsto, e vamos ver como é que funciona o livre-arbítrio dele ou dela. Vamos ver como é que funciona. Entendeu o porquê? Vai vir a vontade de morrer? Vai vir. Eu vou resistir ou não? Eu tenho que resistir. Resistiu.
Você tem que fazer algumas coisas que você deixou de fazer. Vamos aproveitar? Será que a gente está fazendo o que deixou de fazer? É assim que você vai se acertando com a lei de Deus, vai se harmonizando com a lei de Deus, porque aquilo estava acusando a tua consciência lá no mundo espiritual. Quando você tem a ideia do todo, isso aqui era para estudar na reencarnação, né? A gente está ampliando bastante o estudo. Mas quando voltar à reencarnação, a gente fala novamente. Você precisa voltar para resolver essas questões que estão te incomodando como um espírito imortal. Aí você volta. Aqui você vai usar o teu livre-arbítrio. Está no planejamento casar de novo, não casar, você sempre tem o teu livre-arbítrio. Mas algo está planejado para você fazer. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Entenderam? Então, a casa espírita, isso tinha que fazer, estava planejado, poderia fazer ou não. Você iniciasse do passado e ainda planejou o futuro. Isso, né? Exatamente. Aí vem as pessoas que você deixou de fazer alguma coisa quando se suicidou, ou as pessoas que você deixou de ajudar numa outra situação que você não ajudou. Fazer o que você deixou de fazer. Vocês estão entendendo como é que é a vida aqui na Terra? É muito sério viver. Nós não estamos aqui de brincadeira. Nós não estamos aqui de brincadeira. Estamos aqui para viver. Ninguém está aqui para ter carteira de trabalho, para passear. A vida é de muita luta. A vida é de muita luta. De muita luta. E se a gente, normalmente, o que acontece? A gente se complica. A gente volta a errar, volta a fazer as mesmas bobagens e às vezes complica mais ainda. Aí quando retorna à pátria espiritual, putz. Aí cada vez mais complicado, né? Parou ali, é como você pegou o ônibus, saltou aqui, mas tinha que ir até Vargem Grande. Vou saltar aqui porque está muito cheio, empurra, uma suvaqueira danada aqui, vou descer daqui, desce do ônibus. Quando vem o outro vem pior, porque ele já pegou um que parou no caminho também, e você tem que entrar no ônibus. Você tem que entrar nesse de qualquer maneira. A gente entra na vida de qualquer maneira. Entendeu, Maurício, como é que é? Aí tem coisas para acertar, claro que tem, é nítido, tem que acertar, alguma coisa ficou para lá. Não quer dizer que não deixe de amar outra pessoa que foi, mas eu tenho que amar a que está aqui agora, eu tenho que fazer a minha parte aqui. Estão entendendo o que é o livre-arbítrio e como funciona essa questão? Estou dando aqui um pedacinho do véu. O que é certo é que a vida é complexíssima e de que nós somos espíritos imortais. Em muitas situações a gente não consegue entender. Exatamente. Está tudo certo. A gente que não está entendendo. E como a doutrina espírita nos dá um norte? A doutrina espírita clareia a nossa vida. E muitos vêm ver essa claridade e dizem assim, não, eu não quero isso para mim. Aí, livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Aí ele continua aqui. Isto foi constatado no curso de acidentes que poderiam ter provocado a morte. Em certas quedas durante a trajetória do corpo, de um ponto elevado até o chão, ou então na asfixia por submersão, a consciência superior da vítima passa em revista toda a vida transcorrida com uma rapidez assustadora. Ela revê inteirinha e em alguns minutos, nos mínimos detalhes. Foi o que aconteceu com você. Então, a alma é o seu próprio juízo. Eu estou dando continuidade ao texto anterior. No momento da morte você vai morrer, seja por asfixia, como ele colocou, seja pulando de um penhasco, rebobina a sua vida todinha. Para você relembrar de tudo
o que você fez, o que deixou de fazer, o que tinha que fazer, você volta mais consciente. É tudo. E para mim, era em frações de segundos. Momentos bons, ruins, mas Tudo. Tudo. Só que na verdade foram 4 horas. Ó, é isso que ele falou aqui. Você, ó, revisa toda a trajetória. Toda a trajetória de vida. Eu tinha um colega que ele saltou de paraquedas e o paraquedas não abriu. Paraquedas não abriu. Ele liberou o paraquedas, o principal, como manda lá, e abriu reserva. Vou usar o linguajar de vocês, para não usar a língua tá. Puxou a cordinha. E o reserva não abriu, saiu embolado. E ele veio, a gente estava embaixo, viu, né? Viu bem, a velocidade grande, veio vindo. Ele conseguiu abrir o reserva bem baixo, abriu e ele pousou. Ele contou o que ele fez, ele disse que meteu a mão aqui, fica aqui atrás, né? As linhas estavam emboladas aqui numa borracha, deu uma laçada a mais, quem dobrou lá, foi ele mesmo que dobrou, enfim, estava preso. Ele conseguiu tirar, puxar com os braços e abriu o velão. E ele disse assim, engraçado, a minha vida todinha eu revi, rebobinou na minha cabeça. Ó, diante do perigo da morte, assim, eu vou morrer com instinto de conservação, né? Ou faz assim, vou morrer. Ele disse assim, eu vou morrer. E, embora não estivesse na hora de morrer, mas a luzinha, ó, vai morrer. Rapidamente, rebobina tudo. Tudo que está no seu cérebro. Ele disse que viu a vida dele desde criança. E quanto tempo de queda? Hã? Pois é. Se ele saltou lá, não me lembro a altitude. Se ele saltou a 12 mil pés, ele tem 1 minuto de queda livre. Se ele saltou a 12 mil, 1 minuto. Mais baixo, menos tempo. Vamos pegar no teto, no limite, 12 mil pés. Ele vem em 1 minuto. E ele está fazendo força para abrir. Ele viu a vida toda. Em alguns segundos, menos de 1 minuto. Ele abriu o principal, aí já se assustou, liberou, já está com 30 segundos. Pois é. Se lá você tem um limite, 2.500 pés, mas a gente, por segurança, pedia para abrir a 4.000. Então, de 12 mil para 4.000, 12 menos 4, 8. Ele já caiu 8.000 de boa, sem lembrar. Quando deu a pane até o outro, é menos segundos. Você está certo aí. Pode ter sido até uns 10 segundos, 15. De segundos, é isso aí. A vida todinha, olha como é que é rápido. Ele disse que viu a vida toda. Parecia que estava horas ali e, na verdade, foram alguns segundos. Agora eu estou pensando aqui em neurociência, né? Nós temos a capacidade de, em situações de crise, a gente vê isso pós-guerra, a gente vê isso em algumas situações quando a gente está no limiar do perigo. Tem algumas... Fala no microfone. No limiar do perigo, pós-guerra, algumas coisas, vamos lá. De situação de perigo. Eu estou pensando aqui em evolução, né? Quando a gente está no limiar do perigo, no limite da sobrevivência, a gente consegue recircuitar o cérebro de uma tal maneira que tem tudo a ver aí, né? Mas a gente toma decisões e soluções aparecem, que é onde a gente dá, às vezes, um up na evolução. Como apareceu a solução para ele abrir o paraquedas. Qual foi a solução para Jane voltar? A filha. A filha. E isso também vem através dos guias, do anjo da guarda. Ó, não está na hora de você vir, não. Pensa na sua filha. Cadê a sua filha? Aí você, minha filha, minha filha. A gente toma decisões, né, Milton? A gente toma determinadas decisões nessa hora que você pega informações do cérebro como um todo que deve estar acessando o perispírito em camadas mais profundas e a gente... Olha como a ciência nada sabe sobre isso. Muito interessante. São fatos que, como a ciência não leva em consideração a vida da alma, ela não sabe explicar. Foi o que aconteceu comigo, porque o médico falou para mim que eu entrei 3 vezes no centro
como eu sobrevivi àquela situação. Ele falou para minha mãe, a sua filha nasceu de novo. Eu não sei o que me deu, eu tinha que tirar os órgãos dela todo fora, e ela está perfeita, e eu não sei como. Pois é. Ele falou para ela, e minha mãe falou assim, aí ele não tem explicação. Tanto é que minha mãe agradece a esse médico o tempo todo, mas até hoje ele não sabe, não tem explicação, só aconteceu tudo. Coisas de Deus. Coisas de Deus. Não é? Eu já entrei em coma e eu voltei por causa... Eu estava procurando o céu e o inferno. Aí voltei porque eu não achei nenhum dos dois. E foi uma pessoa que para mim era Jesus, que falou assim, minha filha, não existe nem céu nem inferno. Aí eu voltei. Tá vendo? Já a história dela está mal contada, mas a história dela foi assim, ela viu o céu e o inferno, e viu que ia para o inferno, não, aí voltou. Mentira. Vamos terminar aqui. Ele vai contar aqui o caso do Prel. Esse pessoal tudo eram pesquisadores do Prel, né? E dá vários exemplos. O Haddock é outro, cita um fato aqui. O almirante Belfort, ainda jovem, vai, Edilane. Vai o senhor, continua. Não, pode ler. Não. Pode ler. Pode continuar. O almirante Belfort, ainda jovem, caiu de um navio na Baía de... Pô, agora que é para você ler, Edilane? Não, agora é você ler. Nessa baía aqui, antes que se pudesse socorrê-lo, ele desapareceu. Estava se afogando. A angústia do primeiro momento sucedera um sentimento de calma, e ainda que se considerasse perdido, nem se debatia mais. Aliás, nenhum sofrimento. Ao contrário, as sensações eram de natureza agradável, participando daquele vago bem-estar que precede o sono devido à fadiga. Quer dizer, ele caiu dentro do mar, sentiu que ia morrer, mas ficou calmo. Com este enfraquecimento dos sentidos, coincidia uma extraordinária expectação da atividade intelectual. As ideias sucediam-se com uma rapidez prodigiosa, a mesma coisa. Primeiro o acidente que acabara de acontecer, a imperícia que o causara, o tumulto que se seguira, a dor que o pai da vítima ia sentir. Outras circunstâncias intimamente associadas ao lar foram o tema de suas primeiras reflexões. Esse também começou a pensar no pai, no lar, né, na família. Em seguida, lembrou-se do seu último cruzeiro, viagem interrompida por um naufrágio. Depois, a escola, os progressos que fizera e também o tempo perdido. Enfim, suas ocupações e suas aventuras de criança. Em resumo, o refluir inteiro do rio da vida, e quão detalhado e preciso. Está entendendo? Viu a vida todinha detalhadamente precisa. Ele próprio diz, cada incidente de minha vida atravessava sucessivamente minhas recordações, não como um esboço ligeiro, mas com os detalhes e acessórios de um quadro concluído. Em outras palavras, minha existência inteira desfilava diante de mim, em uma espécie de revista panorâmica, cada fato com sua apreciação moral ou reflexões sobre sua causa e seus efeitos. Pequenos acontecimentos sem consequência, há muito tempo esquecidos, passava rapidamente por minha imaginação, como se tivessem ocorrido na véspera. E tudo isto se deu em 2 minutos. Ó. Esse não morreu, né? Já tá Vamos terminar o pedacinho para a gente rezar. Mas tem um livro interessante, é de um médico americano. Robert alguma coisa. Enfim, o título do livro é Vida Após a Vida. Ele não é espírita, não. Ele é médico, Vida Após a Vida. E ele conta vários casos de quase morte, de EQM, experiência quase morte.
EQM. Em todos esses casos ali, que tem um livro fininho, é muito grosso, mas muito interessante. Todos têm esse minuto que rebobina. Essa palavra rebobina acho que vem de lá. Porque o espírito, Milton, começa a expandir e o corpo físico começa a enfraquecer camada sensória motora, e com isso a gente vai entrando nessa realidade maior, porque o corpo físico é como os laços vão sendo Simplesmente porque você é espírito. Então você vê a realidade do mundo espiritual. Para terminar, um último parágrafo aqui, porque a gente termina essa ideia. Pode citar ainda a atestação de Perte a respeito de Catherine Emmerich, que da mesma forma revê toda a sua vida transcorrida ao morrer. Por aí constatamos que este fenômeno não se limita aos casos de acidentes, parece antes acompanhar regularmente o falecimento. Tudo o que o espírito fez, quis, pensou, reflete-se nele. Semelhante a um espelho, a alma reflete todo o bem, todo o mal praticados. Essas imagens nem sempre são subjetivas. Pela intensidade da vontade, elas podem revestir-se de um caráter substancial. Elas vivem e se manifestam para a nossa felicidade ou nosso castigo. Estes 3 autores são citados pelo Dr. Pascal em sua tese apresentada no Congresso de Psicologia de Paris em 1900. Tornando-se transparente no além, a alma se julga a si mesma como é julgada por todos aqueles que a contemplam. Sozinha, em presença de seu passado, vê reaparecerem todos os seus atos e as consequências deles, todas as suas faltas, mesmo as mais ocultas. Não há repouso nem esquecimento para o criminoso. Sua consciência, como um justiceiro impiedoso, o persegue incessantemente. Em vão ele procura escapar das suas obsessões. Seu suplício só poderá acabar se o remorso, transformando-se em arrependimento, o fizer aceitar novas provas terrestres, único meio de reparação e de elevação. Tem que voltar, só tem uma maneira de esquecer, ele vai se arrepender e voltar. Então no livro dos Espíritos fala sobre isso, né? A aeronáutica, eu nunca esqueci por isso. Arrependimento, expiação, reparação. O primeiro passo é o arrependimento. E você, com peso na consciência, você precisa voltar, você quer voltar para poder reparar aquilo que você fez de errado. Tudo bem? Alguma pergunta? Vamos fazer a prece. Tudo bem, Diana? Mais ou menos. Tá, vamos fazer a prece. Vamos fazer a prece. Vamos rezar por ele, Diana. Nós te agradecemos, Jesus, agradecemos a Leon Denis, um estudo que despertou em nós a vida espiritual, os espíritos imortais que somos. Obrigado, caro amigo, obrigado a Allan Kardec, que nos trouxe a base da compreensão da vida espiritual. Obrigado ao altivo e à direção espiritual da nossa Casa de Amor, deste trabalho. Irmãs queridas, muito obrigado. Em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor que vibra nesta casa, do teu amor, Jesus, do amor de Leon Denis, de Allan Kardec, mas acima de tudo do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno do livro Problema do Ser e do Destino. Que assim seja. Graças.